O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram com Jesus, falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorificarei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando o quinto domingo do tempo da Quaresma. Este quinto domingo, ele é chamado também de o primeiro domingo da Paixão. A partir de hoje, depois da missa, quando você chegar na sua casa, as suas imagens, você pode cobrir as imagens e serão descobertas só depois da Sexta-feira Santa. Na igreja também, todas as imagens serão cobertas. Hoje é o dia de cobrir as imagens, porque hoje chegou o primeiro passo da Paixão, o primeiro dia da Paixão. Apenas falar um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, né? Estamos aqui fazendo penitência no calor, faz parte da nossa cidade, e a gente oferece também esse sacrifício por amor a Jesus. O Evangelho de hoje é de uma beleza, de uma riqueza que não tem nem como a gente falar todas as coisas. Alguns pontos. Primeiro ponto. O Evangelho começa dizendo assim: alguns gregos subiram a Jerusalém. E depois esses gregos pediram para falar com Jesus. E quando Filipe e André vieram falar com ele, Jesus disse uma frase muito importante. Ele disse: Chegou a hora. Lá em Caná da Galileia, quando Maria, no dia de um casamento, ela disse para ele: olha, eles não têm mais vinho, e pediu para que Jesus fizesse alguma coisa por aquele casal. A primeira coisa que Jesus disse para Maria foi: ainda não chegou a minha hora. Ele adiantou a hora, então o primeiro milagre de Jesus, na verdade, já era a hora do Filho. E que hora? A hora em que o amor de Deus eterno se faria concreto no coração de Jesus e de todos os homens.
a hora da morte. Ali começou o processo de morte de Jesus, quando ele abriu o céu e os milagres começaram a acontecer sobre a terra. Chegou a hora do Filho. Jesus então começa um diálogo, né? Ele vai aqui revelando o coração dele, revelando as dores do coração dele. Ao mesmo tempo ele fala de nós, ele pensa em nós, quando ele começa dizendo: em verdade, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Ele era o grão de trigo. Ele era o grão que, macerado pelos pecados dos homens, que destruído pela maldade humana, que é reconfigurado a nós, os homens extremamente pecadores, aquele grão transformado pela dor, pelo sofrimento, se transformaria no pão do céu. O pão que vai alimentar os homens para todo sempre, o pão que vai dar vida e força a todos os homens, e o pão que vai nos garantir a entrada no reino dos céus, se o grão de trigo não morrer. Ele falava que ele era o grão de trigo, mas nós também somos o grão de trigo. Os homens e mulheres que se decidem seguir a Cristo precisam ter essa capacidade de se transformar em grão, morrer, para que possa nascer de novo. Quando nós batizamos uma criança, por exemplo, uma pessoa, a palavra batizar significa sepultar. Quando nós somos batizados com Cristo, nós nos tornamos grãos de trigo, que para poder frutificar a gente precisa ser sepultado, morrer na terra para poder nascer, para poder crescer. Se o grão de trigo não morre, ele não produz muito fruto. Aqui não são muitos frutos, é muito fruto, um único fruto. O fruto da árvore da vida é Jesus. Tanto que quando uma pessoa é santa, ela vai se configurando tanto a Jesus que ela se torna exatamente igual a Jesus. Um exemplo maravilhoso é São Francisco de Assis. Nossa paróquia é franciscana, foram os franciscanos que construíram a nossa paróquia. São Francisco de Assis, ele se configurou tanto a Cristo, viveu tanto o desapego da vida humana e o apego à vida celeste, à vida de Deus, que ele tinha até as chagas de Jesus. No peito de São Francisco tinha um buraco enorme que vazava o tempo inteiro, e ele sentia dores infinitas no peito, nas mãos, nos pés, as chagas de São Francisco. Quando São Francisco de Assis morreu, levaram ele até o convento de Santa Clara, lá em cima na cidade de Assis, e Clara olhou para Francisco e disse: ele era tão parecido com Cristo que a gente não sabia mais quem era Francisco e quem era Cristo, e tão configurado. Aí Jesus continua dizendo: quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. A gente é tão apegado, né? Apegado ao meu carro, à minha casa, à minha conta bancária, o meu trabalho, a minha filha, a minha família, o meu marido, a minha esposa, as minhas coisas, o meu sapato, as minhas joias, a minha camisa, a minha calça, o meu vestido, o tempo inteiro. Não, essa daqui é a minha paróquia, essa daqui é o meu lugar na igreja, eu tenho que sentar neste banco porque esse é o meu banco. O tempo inteiro apegado às coisas. Não quero morrer, não quero morrer. Todo mundo com medo, apavorado, né? Se o corona pegar a gente aí, a gente não tiver defesa, vai embora tranquilamente, apegado à vida, sendo que nós fomos feitos para uma vida muito maior, muito superior, infinitamente superior a essa, e que desta nós não levamos absolutamente nada. Mas a condição para ganhar a outra vida é fazer pouca conta dessa. Nossa querida irmã Dulce, santa irmã Dulce, já é santa, né? Ela o tempo inteiro trabalhando, levando os irmãos para casa, aquela loucura, dia e noite sem parar. Ela quase não respirava direito, dormia sentada numa cadeira ali o tempo inteiro. Falava: irmã, a senhora vive dentro do hospital, a senhora não vai se cuidar, não vai se tratar? Ela dizia: eu me esqueci, nem me lembrava que eu estava morrendo também. Nem se lembrou que ela estava perdendo a vida quando gastava a vida pelos outros. Aí Jesus começa um diálogo interno muito profundo. Eu me sinto angustiado. O que eu vou dizer? Pai, livra-me desta hora? Não.
Muito pelo contrário, mas não foi exatamente para esta hora que eu vim. Jesus tem medo. A gente também tem medo. Quem que não tem medo de morrer? Eu tenho, apesar de ser padre, eu tenho medo. Tenho medo também. Medo desta hora decisiva. Jesus tinha medo também, ele era humano, ele passou por todas as angústias humanas, mas ele tinha clareza para que ele foi feito, para onde ele deveria ir e o que ele deveria fazer. Eu vim para esta hora, eu vim para morrer, eu vim para dar a minha vida na cruz. E aí acontece uma teofania. Ouve-se um grande barulho, um grande trovão. As pessoas dizem, foi um anjo que falou com ele. E ele disse, não. A voz que vocês ouviram foi o Pai que falou por vocês. A glorificação de Jesus é a nossa salvação. O fruto da cruz é o alimento da minha alma. A morte de Jesus é a única porta que eu tenho para entrar no céu. Que hoje o Senhor nos dê esta capacidade de nos configurarmos a Cristo. Como fazer isso concretamente? Nesta última semana, preparação para a Páscoa do Senhor, viva, medite as coisas de Jesus. Faça um exame de consciência todos os dias quando você for dormir. Pegue na internet, nós temos tantos recursos agora. Exame de consciência. Leia quais são as coisas erradas que você está fazendo, quais são os caminhos que você está trilhando e que Deus não está nele. Qual é o lugar no qual você está depositando todo o seu amor e que não é amor verdadeiro? O único amor verdadeiro é o amor de Cristo. Se não for Ele, não vale a pena. Se não for com Ele, não está certo, não está no caminho certo. Jesus diz assim, é agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Se configurar a Cristo, dar a vida por Ele, é também se livrar do diabo e é estar junto com o único coração que de fato nos amou. Meditar a paixão de Jesus é meditar este grande amor, como nós vimos no domingo passado. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Me desculpe terminar a homilia assim, mas ou você dá toda a sua vida a Cristo, ou você é inútil, não serve para nada. Um grão que é guardado na prateleira dentro de um vidro, não vale nada. Ele só presta se ele for plantado, morrer no chão e der frutos. Se a minha vida não é para Deus e para os outros, é uma vida inútil.